A fotografia surge como uma necessidade de querer circular a cidade, de querer estar em lugares diferentes. Quando mais novo, né, antes de ser fotógrafo, dos meus 13 anos até os meus 20 anos, é muito pulsante, assim, fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, e isso estava se acabando naturalmente. Pré-vestibular, cursos que eu fazia. E aí eu falava, cara, o que pode me mover, continuar me movendo da forma que eu vivencio, né, a cidade, o espaço. E a fotografia foi um encontro para eu poder continuar fazendo o que eu curto, que é justamente estar nos lugares, conhecendo pessoas, contando história. Eu acho que é o mínimo do fotógrafo dar esse retorno, né? De uma imagem, enfim, para a pessoa. E eu posso até dizer assim que o processo fotográfico, assim, da minha fotografia, ela é lenta, justamente por isso. Ela vai além do clique. A fotografia é uma ferramenta apenas para se aproximar dessa pessoa, né? Dessa história, enfim, desse lugar. Durante um curso que eu fiz no SEASM, tive contato com um acervo de fotografia super importante, que é da Maré, e esse acervo é um dos maiores acervos do Museu da Maré, é do Ripper. E aí, com esse contato com esse acervo, e justamente durante um curso, né, numa aula de informática que eu tinha, dialogando diretamente com uma fotografia na minha frente, que era um menino carvoeiro, né, durante 4, 6 meses do curso, eu sempre dialogava, né, naquele intervalo, naquele momento que eu conseguia fazer o exercício, eu sempre dialogava com aquele menino carvoeiro. Então isso dali me movia muito, assim, de querer saber, né, o que se tem por detrás daquele personagem, daquela criança. E aí justamente eu tive uma sorte danada, assim, conversando com o Bira, que já fotografava. O Bira falou, pô, então tá rolando um curso no Observatório de Favelas, meu irmão já tinha me avisado também, o Bira reforçou. E aí quando eu fui lá me deparo com o Ripper, que foi o cara, o autor da foto do menino carvoeiro, que eu sempre dialogava na aula de informática, entendeu? Então eu fui aprender com um cara que de alguma forma me estimulou a ser fotógrafo, me fez ser fotógrafo. A Maré, cara, assim, é difícil, né? É uma relação muito mais afetiva, assim, com esse local, né? Muito mais uma relação amorosa, assim, justamente de uma identidade. Eu ficava pensando, cara, eu acho que quando minha mãe faleceu, acho que vai ser um momento de eu sair da Maré. Eu acho que eu não vou ter mais coragem de encarar a casa que eu nasci, que eu fui criado, enfim, que eu morei durante toda a minha vida. Mas, cara, da perda da minha mãe, que foi no ano de 2013, eu acho que isso reforçou muito mais a identidade. Eu tenho uma crise, eu adoro viajar, assim, todo mês eu tento viajar, fazer algum trabalho. E aí, quando minha mãe faleceu, eu não procurei viagem, eu queria ficar, assim, eu queria ficar porque eu queria manter, né, essas raízes, essa história que minha mãe começou, né, junto com meu pai, enfim, e dar continuidade a isso. Então é uma relação muito afetiva, assim, é muito de proximidade. Foi ela que me deu tudo isso daqui, entendeu? Assim, esse reconhecimento de um trabalho que não só meu, mas de uma galera que vem desse movimento de fotografia. Quando rolou essa proposta desse projeto do livro, para mim era muito difícil aceitar porque eu não pensava meu trabalho só, né? Meu trabalho sozinho, solitário ali. Mas aí, conversando, dialogando, né? Eu acho que justamente a gente pensou num ponto que pudesse ter essa coisa de trazer pessoas, os próprios fotografados, o trabalho dos outros refletido no meu, vamos dizer assim. Então o que a gente tentou fazer um recorte no livro foi justamente pensar em histórias pontuais, né? Essa questão da noturna que tem me chamado muita atenção, um processo que eu também tenho feito de captura, né, dessas fotografias, que é um processo também lento, né, que são segundos, minutos. Não fiz ainda horas, mas pretendo fazer uma fotografia, assim, fazer um clique durante horas. A questão desse processo de militarização, que é o que a gente está vivendo também no momento, assim, discutindo muito, está muito evidente. A questão da violência, que a gente também não pode negar, né, que ela está no livro também. A questão desse processo
também dos grandes eventos, essa questão arquitetônica, né, desse processo dos grandes eventos, ela está muito ligada à questão das remoções, né, o que a gente está vivendo também no Rio de Janeiro, assim, como é que, em nome de um evento que vai durar 1 mês, 2 meses, você nega toda uma história, toda uma trajetória de identidade, de história que as pessoas têm com aquele local. É a mesma coisa, pô, chegar com uma senhora que tem 100 anos de idade em Manguinhos e falar, cara, você não vai morar mais aí, como assim? Né? Sua casa está marcada, aqui é SMH, Secretaria Municipal de Habitação. Até 2006, 2007 eu fotografei muito com filme, com película. E aí usava muito filme preto e branco, 35mm. A partir da minha primeira câmera digital, que foi no ano de 2007, ali foi um botão, foi um momento assim que eu tive que apertar para trocar essa questão do olhar, né, de começar a enxergar cor, né? E o grafite me ajudou muito nisso. Muitas pessoas fotografam o grafite só pelo grafite. E eu acho que a galera tem que começar a pensar o grafite nesse espaço, nesse contexto da cidade. Aí a cidade envolve o espaço, claro, e as pessoas também. É o que eu tento mostrar um pouco dessa relação, né, dessa temática. E esse processo, né, de acompanhar a criação é uma vivência muito intensa com essa galera, né? De chegar até o ponto de poder participar de uma CRIO, de um grupo de grafiteiros, sabe? Que é a galera do Máfia 44, que eu tenho uma relação muito de amizade, assim, de uma família mesmo. E o que eu busco, né, nessa temática, né, das festas, como é que essas festas, assim, elas se mantêm tão forte, e aí eu vejo que é muita força de vontade, é o querer fazer, entendeu? Que essas festas aconteçam, que essas festas se mantenham. Né, pelas pessoas, pelos grupos, não por projetos, por editais. Data de meu nascimento, soprou naquele momento. Bloco da Lama, uma coisa roots, né, que mostra um pouco da relação do homem com a natureza. É o Ticumbi, que acontece apenas no norte do Espírito Santo. A Folia de Reis, claro que não só acontece no Santa Marta, mas é muito tradicional no Santa Marta. O Bate-Bola, que é um outro carnaval, que sempre me instigou muito, assim, coisa da minha infância. De alguma forma, todas essas festas têm alguma coisa também comigo, que me acompanha. Quanto foi forte a Folia de Reis nos anos 90, 80, 90, assim, o quanto eu vivi quando criança, indo atrás dos palhaços, indo atrás da folia, né? Se você pensar a Maré, muitos são retirantes nordestinos, né? Vieram do interior do Nordeste para uma busca de melhoria, de uma qualidade de vida, né, na cidade. E aí eu vi muitas histórias, assim, isso está refletido na minha fotografia. Daí em 2007 surgiu a oportunidade de viajar pelo projeto Revelando Brasis e foi para poder acompanhar um circuito de exibição de filmes feito em cidades do interior, dirigido por moradores dessas cidades, que é o grande barato, de cidades de até 20 mil habitantes, que é a proposta do projeto. Hoje eu vivo muito nessa intenção, trabalhar, né, conseguir uma grana que me permita viajar, me mandar para uma cidade dessas e ficar durante 1 mês, 2 meses, fotografando, enfim, vivenciando, né, essa rotina assim bacana que eu curto muito, né.